Uma outra questão, pessoal, que diz respeito ao pedido de tutela cautelar antecedente, ainda pela leitura do 305, né, é que, uma vez formulado o pedido de tutela provisória cautelar em caráter antecedente, jamais esse pedido formará um processo autônomo, tá? Diferentemente do código anterior, em que nós tínhamos dois processos, duas iniciais e duas ações autônomas, tudo bem que corriam em apenso, mas haviam duas sentenças, né? Duas iniciais, duas sentenças. Agora nós temos um único processo, tá? Então não há um processo autônomo para um pedido de tutela preventiva, de tutela cautelar para proteger o direito principal, tá? Nesse modo antecedente, entra-se com um pedido de tutela cautelar para proteger o direito principal, mas que depois vai ser formulado nos próprios autos, né? Nós vamos ver através de uma emenda à petição inicial, num prazo de 30 dias, como nós vamos estudar logo mais adiante, tá? Então, não formam um processo autônomo como na égide do código anterior, tá? Essa pretensão de acautelar o direito, a pretensão de tutela provisória, de urgência cautelar, ela vai ser formulada antes do pedido principal, mas não forma um processo autônomo. Quando o pedido principal ele é ventilado, ele é veiculado, vai para o mesmo processo, tá? Como diz aqui uma lição doutrinária do Marcos Vinícius, né? O Marcos Vinícius diz que a acessoriedade da pretensão cautelar exigirá a oportuna formulação da pretensão principal, mas nos mesmos autos, constituindo um processo único, tá? Então não há mais a necessidade de formação de processos separados, como na égide do código anterior, né? No código anterior nós tínhamos uma ação cautelar e a ação principal autônomas, né? Aqui, como diz o Marcos Vinícius, a pretensão cautelar ela é acessória da pretensão principal, né? Então eu entro lá com uma execução de cheque como pretensão principal. O pedido de arresto, o pedido de sequestro de bens, né? Quer dizer, de arresto, né? Porque o sequestro de bem é voltado não para uma tutela de ressarcimento, não de pagamento de um cheque, mas sim aquelas tutelas que se discutem o bem propriamente dito, tá? Então, quando a parte vai entrar com um pedido de arresto de bens, esse pedido de arresto ele é acessório à execução do cheque. Ele vem para acautelar o direito ao recebimento do valor contido no cheque. Ele vem apenas para garantir a efetividade, né, para evitar o risco de dano e garantir que o processo de execução do cheque tenha um resultado útil, né? Então, para isso que entra com o pedido de tutela cautelar, que é acessório à pretensão principal e que então é formulado nos mesmos autos sem a formação de um processo autônomo, né? Diz ainda o Marcos Vinícius: haverá, portanto, uma fase antecedente em que se discutirá apenas a pretensão cautelar e uma fase posterior relativa à discussão da pretensão principal, porém tudo nos mesmos autos em um único processo, tá? Então não há necessidade de formação de processos distintos, autônomos, para se discutir a pretensão cautelar e a pretensão principal, ok? Ainda sobre o 305, né, temos que, mencionando a questão da tutela cautelar antecedente, né, que vem tratada a partir do 305, temos que mencionar a possibilidade de concessão de liminar dessa tutela, né, o que vem tratado lá no artigo 300, parágrafo 2º do CPC. Quando falamos de tutela provisória, já mencionamos, né, isso ocorre também com as tutelas antecipadas, a possibilidade delas serem requeridas liminarmente, ou seja, inaudita altera parte, né, antes da citação do réu ou após justificação prévia, aquela oportunidade da parte contrária então apresentar uma justificação, né, em que o juiz então designa uma audiência de justificação, como nós já comentamos ao analisarmos o artigo 300, né? E é o parágrafo 2º do 300 que diz isso, que a tutela de urgência, dentre elas essa cautelar que estamos estudando, né, pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia, tá? Então, o juiz, ele vai poder conceder inaudita altera parte, ou seja, antes mesmo da citação da parte ré, da citação da parte contrária, tá? Ou após justificação prévia, tá?
essa justificação prévia nada mais é do que dar oportunidade para a parte contrária se manifestar apenas quanto ao pedido de tutela provisória, tá? Não é uma audiência voltada à instrução, voltada a analisar o pedido principal, né? Mas sim apenas ao pedido de tutela provisória, tá? Segundo nos fala o Marcos Vinícius, num trechinho de doutrina colacionado no material de vocês, e o recurso cabível para essa decisão que é interlocutória, né, pessoal? Existe a possibilidade da tutela provisória ser concedida na sentença, nós comentamos a respeito disso, tá? Mas aqui nós estamos falando do juiz conceder antes de citar o réu, que é liminarmente, ou citar o réu para uma audiência de justificação no qual ele terá a oportunidade de justificação prévia. E aí o juiz então decide também a respeito da tutela, tá? E nesse caso ele irá decidir por meio de decisões interlocutórias, tá? Ou seja, tomadas ainda no início do processo, né? E dessas decisões interlocutórias, nós já sabemos nos termos do 1015 que decisões interlocutórias que tratam de pedido de tutela provisória, elas são recorríveis por meio de agravo de instrumento. Então a parte, ela deve entrar com recurso de agravo a partir do momento que ela é intimada da decisão que concede ou nega o pedido de tutela provisória, ok? Diz o Marcos Vinícius: formulado o pedido cautelar antecedente, o juiz pode conceder a tutela provisória liminarmente ou após a justificação prévia. A medida pode ser deferida de imediato, no início do processo, mesmo antes que o réu tenha sido citado. Então essa é a hipótese de concessão inaudita altera parte, a concessão de maneira liminar, né, sem ouvir o réu. Isso vai se dar então, né, de maneira liminar, em circunstâncias excepcionais, de urgência extrema ou quando a citação do réu puder tornar ineficaz a medida, tá? Então, se tem por finalidade acautelar o direito, proteger o direito, né? O juiz ele vai determinar, ele vai conceder a tutela liminar, cautelar, quando ele entender que há urgência a ser socorrida, né? Quando ele entender que preenche o requisito dessa tutela provisória de urgência, né? Porque existe ali o risco de dano, risco ao resultado útil do processo, né? O que o autor chama aqui de tornar ineficaz a medida, né? Então, o processo se tornar inútil caso não seja concedida uma tutela urgente, né? Não se socorra com a urgência necessária o direito do autor, tá? Então, possibilidade aí de concessão liminar ou depois de justificação prévia pela parte demandada, ok? Outro dispositivo, pessoal, é o que menciona o 306 do CPC, que trata ainda da tutela cautelar requerida de maneira antecedente, essa que nós estamos estudando, né? O 306 diz: o réu será citado para, no prazo de 5 dias, contestar o pedido e indicar as provas que pretende produzir. Tá? Então, aqui o 306 está falando da citação para responder ao pedido de tutela provisória cautelar antecedente, tá? Ainda não é a citação para responder o pedido principal, porque esse ainda será objeto de emenda à petição inicial, né? Então, esse a gente ainda vai falar a respeito da contestação quanto ao pedido principal. Por enquanto, é uma citação apenas da tutela de urgência. Tá? E aí o prazo de tutela provisória cautelar, né, de urgência, o prazo de resposta para o pedido de tutela cautelar são apenas 5 dias, tá? Nos termos aqui do artigo 306 do CPC, tá? Então o prazo de contestação será de 5 dias e o réu nessa contestação ele deve se manifestar sobre o direito à tutela cautelar, tá? Ele vai ali abordar na sua defesa se há probabilidade do direito, ou melhor, que não há probabilidade do direito. Ele vai defender que não há perigo de dano nem risco ao resultado útil do processo, né? Ele vai produzir provas nessa contestação apenas ligadas ao direito à tutela cautelar,
né? Demonstrando ali, por exemplo, que ele não está dilapidando os seus bens, de que ele tem outros bens que seriam suficientes para a garantia do pagamento da dívida principal, da garantia do cumprimento da tutela principal, tá? Então essa contestação ela se limita apenas a tratar do pedido de tutela cautelar, do pedido de tutela de urgência, porque a petição inicial até aqui se limita apenas a pedir a tutela cautelar de urgência, tá? E o 307, parágrafo único, ele diz que contestado o pedido no prazo legal, observar-se-á o procedimento comum. Tá? Então, uma vez havendo contestação nesse prazo de 5 dias, o processo segue as regras do procedimento comum. Tá? Então, abertura ali para possibilidade de produção de provas, né? Designação de audiência de instrução e julgamento, se for necessário, bem como todas as demais regras aí do procedimento comum voltadas à instrução do processo, né? Uma vez havendo inicial, uma vez havendo contestação, segue-se as normas do procedimento comum com relação à continuidade do meu processo, que visa até aqui apenas o direito à tutela cautelar, ok? O 306, ou melhor, ainda sobre o 306, o Marcos Vinícius nos traz uma lição para explicar um pouco melhor o que estamos mencionando. Na contestação, diz aqui o Marcos Vinícius, o réu deve concentrar todos os seus argumentos de defesa. Além das questões preliminares, lá do 337, que poderiam levar a uma extinção sem julgamento do mérito, o réu pode negar a existência do fundo boniuris e do periculum in mora, ou seja, ele vai atacar a inexistência de requisitos para a concessão da tutela de urgência cautelar, tá? Não será ainda o momento de discutir a existência do direito material, o que será feito na contestação ao pedido principal. Então, aqui no procedimento da cautelar antecedente, nós temos uma contestação em 5 dias para o pedido de tutela cautelar, e depois nós vamos ter uma contestação para o pedido de tutela principal, que vai se dar após o aditamento da petição inicial, após ela ser completada com todos os demais pedidos, a causa de pedir, com todos os demais elementos de prova, né? Então, nesse procedimento vão haver 2 contestações. Uma apenas para refutar o pedido de tutela cautelar, avisando ali a cautelar o direito principal, e depois, quando o pedido a inicial é aditada e o direito principal, o pedido principal é incluído, haverá novamente a abertura de prazo para contestação, né? E aí com relação ao pedido principal, tá? Mas a gente vai comentar sobre isso na sequência. Por enquanto, fazendo a leitura, então, diz o Marcos Vinícius, o momento é de discutir a existência, não é o momento de discutir a existência do direito material, o que será feito na contestação ao pedido principal. A falta de contestação, está mencionando aqui, da cautelar, tá? Implica em revelia do réu e presunção de veracidade dos fatos narrados na inicial, salvo nas hipóteses em que a lei exclui esse efeito, né? As hipóteses, então, de não aplicação do efeito da revelia lá do 344, né? A não aplicação na forma do 345 do CPC, tá? Então, não havendo contestação em 5 dias, lembrando que prazo em dias úteis, o juiz aplica a revelia e decreta a revelia e verifica se é o caso de aplicação dos seus efeitos, do efeito da presunção da veracidade, que é a regra, né, pessoal? Salvo se a lei excluir esse efeito. Diz ainda o Marcos Vinícius, o juiz poderá então julgar antecipadamente a lide cautelar, não havendo necessidade de produção de provas, né? Ele já vai poder julgar antecipadamente, caso ele entenda que a presunção da veracidade pode ser aplicada e ele está convencido com relação a isso, né? Diz ainda o Marcos Vinícius que, se por outro lado apresentada a contestação, o processo seguirá o procedimento comum e o juiz verificará se há ou não a necessidade de provas e determinará as que considerar necessárias, tá? Então, uma vez havendo contestação,
ele vai determinar o prosseguimento do feito nas suas fases posteriores, né, verificando se há ali necessidade ou não de produção de provas, ainda com relação ao pedido cautelar, né, pessoal? Que é esse que nós estamos mencionando, que é apenas esse que foi formulado nessa primeira petição inicial parcial apresentada, ok? Volto então no próximo vídeo para falar aí de outro dispositivo do 307.